Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias desta quinta-feira. Agora são 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. A Polícia Federal realiza nesta manhã uma operação que investiga fraude em licitações e desvio de dinheiro na Companhia de Saneamento de Goiás. Pelo menos 5 pessoas já foram presas. Essa é a segunda fase da Operação Decantação, que mira a fraude em licitações e desvios na Companhia de Saneamento de Goiás. Os agentes da Polícia Federal fazem buscas em endereços do ex-governador de Goiás, José Eliton. De acordo com a Polícia Federal, empresários, dirigentes da empresa e agentes públicos são investigados pelos desvios cometidos entre os anos de 2012 e 2016. De acordo com a Polícia Federal, foi constatado que 3 empresas de um único dono foram beneficiadas em contratos com a Saneago, mesmo com impedimentos fiscais e não sendo especialistas na prestação dos serviços demandados, o que indica direcionamento de licitação. São cumpridos 5 mandados de prisão temporária e 8 de busca e apreensão em endereços de investigados e pessoas ligadas ao ex-governador, em Goiânia e Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. A polícia também determinou o sequestro de 65 imóveis avaliados em 35 milhões de reais. Segundo as investigações, parte dos recursos recebidos pela prestação de serviço à Saneago era repassada para o chefe de gabinete do então governador do estado. Há indícios também de que as empresas eram usadas para a lavagem de dinheiro, já que houve uma transferência de 28 milhões de reais entre o chefe de gabinete do ex-governador e a conta de uma das empresas. Os envolvidos devem responder por associação criminosa, peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, fraudes em processos licitatórios e lavagem de dinheiro. E a Polícia Civil começou nesta manhã a 4ª fase da Operação Luz na Infância. Ela apura crimes de abuso contra crianças e adolescentes praticados na internet. São investigados crimes de armazenamento, compartilhamento e produção de conteúdo infantil impróprio. Pelo menos 62 pessoas já foram presas em todo o país. Policiais civis saíram às ruas para cumprir 266 mandados de busca e apreensão nos 26 estados e no Distrito Federal. 3 barragens da Vale, em Minas Gerais, entraram em alerta máximo para o risco de rompimento na noite de quarta-feira. Apesar do risco, a Vale afirmou que não vai haver novas retiradas de moradores. As barragens da Vale em Minas Gerais, B3 e B4 em Macacos e as forquilhas 1 e 3 em Ouro Preto entraram em alerta máximo, passando do nível 2 para o nível 3 de segurança. As sirenes na região foram acionadas. Esta é a segunda vez que as sirenes são disparadas em pouco mais de um mês. Moradores da área de autossalvamento já haviam sido retirados de suas casas no dia 16 de fevereiro. Segundo a Agência Nacional de Mineração, o nível 3 significa rompimento ou risco eminente de romper. Segundo a Defesa Civil, cerca de 5.000 moradores de regiões secundárias devem ser treinados nos próximos dias. São cerca de 2.900 moradores do distrito de Honório Bicalho, em Nova Lima, onde a lama chegaria em cerca de 1 hora. E 2.300 da cidade de Raposos, também na região metropolitana, em que os rejeitos demorariam 1 hora e 45 minutos para chegar em caso de rompimento. A Vale disse que não houve rupturas e não haver novas retiradas de moradores. A empresa assegurou que continua adotando medidas preventivas para aumentar a segurança da barragem. A mineradora ainda afirmou que as sirenes são tocadas de forma preventiva, já que auditores independentes disseram que não atestariam a segurança da estrutura. A Defesa Civil informou que as barragens em risco são monitoradas 24 horas por dia. E agora vamos mudar um pouquinho de assunto e conferir a previsão do tempo completa para todo o país.
Os ventos que sopram do mar vão se intensificar sobre a costa da região sul e sudeste do Brasil ao longo desta quinta-feira. Por isso, a previsão é de um dia com céu nublado, sem aberturas de sol e chuva frequente por toda essa faixa que vai do Grande Rio até o leste do estado de São Paulo, incluindo a capital e o litoral, até a região de Paranaguá, no estado do Paraná. Em geral, a chuva deve acontecer com, no máximo, moderada intensidade sobre esses locais, mas não se descarta o risco de chuva forte e volumosa sobre o litoral do estado de São Paulo. Já por toda essa faixa que vai do leste do estado de Santa Catarina, passando por Curitiba, áreas do interior e norte do estado de São Paulo, extremo sul mineiro, nas outras áreas do Rio de Janeiro, Espírito Santo, até o extremo sul do estado da Bahia, o dia fica com bastante nebulosidade, intercalando poucos períodos de sol e pode chover a qualquer hora, mas com no máximo moderada intensidade. As áreas de instabilidade vão ganhar força e provocar chuva frequente e muito volumosa, que pode causar transtornos à população sobre a região de Rio Branco, extremo sul do estado do Amazonas e centro-norte do estado de Rondônia, incluindo a capital Porto Velho. Nas outras áreas desses 3 estados, em Mato Grosso, sul do estado de Goiás e centro-norte do estado de Mato Grosso do Sul, incluindo a capital Campo Grande, o sol até aparece entre muita nebulosidade e pode chover desde cedo com moderada a forte intensidade. Mas em toda essa faixa clara do mapa, que vai do centro-sul do estado de Mato Grosso do Sul até áreas do estado do Rio Grande do Sul, o tempo fica firme e não chove, mas as temperaturas não sobem tanto sobre esses locais. Os ventos que sopram do mar vão ganhar força e provocar chuva a qualquer hora, com risco de temporais por toda essa faixa que vai de Maceió, passando pelo Rio Grande do Norte, Ceará, até a região de Belém e também de Macapá. Nas outras áreas da região Nordeste, Sudeste e Norte do Brasil, o sol aparece forte durante o dia e pancadas de chuva ocorrem com raios a partir da tarde. A mínima prevista em São Paulo é de apenas 18 graus, 19 graus em Brasília, a máxima é de 31 graus em Cuiabá e 28 graus em Porto Alegre. Agora os destaques internacionais. A Boeing revelou uma solução para o sistema de voo de seu avião 737 MAX. A companhia prometeu fazer o possível para evitar acidentes, como os 2 que mataram cerca de 350 pessoas nos últimos meses. A fabricante de aeronaves Boeing revelou nesta quarta-feira uma versão melhorada do software de voo MCAS que opera em seu avião 737 MAX. O anúncio foi feito depois de 2 acidentes supostamente relacionados ao sistema, em que cerca de 350 pessoas morreram. Estamos trabalhando com pilotos e funcionários do setor. Temos 200 deles hoje em nossas instalações de Renton e passaremos um tempo com eles para explicar as atualizações que estamos fazendo para o 737 MAX, para obter informações e ganhar confiança. A Boeing garantiu nesta quarta-feira que fará tudo o que for possível para prevenir futuros acidentes. Em 10 de março, um 737 MAX 8 da Ethiopian Airlines caiu logo após a decolagem, matando 157 pessoas. Em 29 de outubro do ano passado, outro 737 MAX 8 da empresa indonésia Lion Air caiu no mar de Java, matando todos os 189 passageiros e tripulantes a bordo. Na última terça-feira, um Boeing 737 MAX da companhia americana Southwest apresentou um problema na turbina que o forçou a pousar de emergência em Orlando, na Flórida. A primeira-ministra britânica prometeu que deixará o cargo caso aprovem sua proposta de acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia. Ontem, os deputados britânicos votaram contra todas as alternativas ao acordo do Brexit. Os deputados britânicos votaram nesta quarta-feira contra as 8 opções para encontrar uma solução alternativa para o acordo de saída da União Europeia negociado pela primeira-ministra Theresa May e rejeitado 2 vezes pelo parlamento. Entre essas alternativas que eles próprios propuseram, havia um Brexit sem acordo, uma união aduaneira com a União Europeia ou simplesmente renunciariam a todo o processo caso o parlamento não aprovasse qualquer acordo. A primeira Theresa May deu sua última cartada nesta quarta-feira para salvar seu impopular acordo do Brexit. Ela prometeu renunciar assim que conseguisse tirar o país da União Europeia. Depois de concordar com um curto adiamento na data do Brexit, inicialmente marcado para a próxima sexta-feira, o bloco europeu advertiu que se o Reino Unido não adotar esta semana o acordo negociado entre Londres e Bruxelas, o país deve apresentar um plano B antes de 12 de abril. Eu fico por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais.